Olá, tudo bom? Eu já trouxe uma receita para você que quer substituir a carne no dia a dia. Muitas pessoas buscam essa substituição ou por questões de saúde, ou porque não consomem alimentos de origem animal, ou por conta do preço da carne, né, que subiu muito recentemente. Aí vocês me pediram muito aqui uma alternativa que ainda assim fosse bem proteica, saborosa e com aquela textura de carne mesmo que a gente gosta. Se você busca uma receita assim, você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar qual é a carne que tá mais barata na sua cidade? Escreve pra mim aqui embaixo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Você tem feito alguma substituição aí no dia a dia por causa do preço das comidas? Escreve pra mim como isso tá pra você. Eu vou adorar ver o seu comentário. Já vai deixando sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. E se você conhece alguém que está precisando, né, dessas dicas, compartilha, vamos ampliar essa nossa corrente do bem, que isso é muito importante pra gente. Lembra que aqui embaixo na descrição eu sempre deixo os ingredientes com a quantidade para dar certo quando você fizer aí na sua casa. Então aqui na minha panela, eu já vou botar ela aqui e vou acrescentar o nosso azeite para começar dourando os temperinhos. Vou começar primeiro, antes de tudo, dourando a cebola, até ela ficar mais transparente. E quando a gente utiliza, assim, alimentos econômicos, aqui é um pouquinho de sal, tá? Que eu tô colocando. O ideal é que a gente tenha um cuidadinho, que a gente espere o tempo do alimento chegar lá, refogar, para conseguir extrair todo o sabor dele. A cebola, além de ser um tempero maravilhoso, ela também traz muitos benefícios para a nossa saúde. Ela é bem rica em fibras solúveis, ela é muito prebiótica, boa para a função intestinal, além de ter muitos outros benefícios para a imunidade. Eu tenho vídeos aqui no canal falando de todos esses alimentos que eu vou colocar aqui. Eles vão ficar na descrição, ao lado do ingrediente, um linkzinho do YouTube para os vídeos que eu já fiz. Se você quiser aprender mais sobre esses alimentos, dá uma olhada aqui embaixo. Depois que a cebola começa a ficar translúcida assim, eu acrescento o alho. Lembrando que o alho é muito rico em alicina, mas se a gente preparar da maneira certa. Também tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre isso. O ideal é que você pique o alho, moa, amasse 15 minutinhos antes de usar. Lembrando que o alho também é bem interessante para a saúde, para a parte cardiovascular, para pressão, para a imunidade, até para controlar o açúcar do sangue. Eu fiz um vídeo recente bem legal sobre o alho e vou deixar ele aqui embaixo também. Vou acrescentar aqui alguns temperinhos, vou acrescentar aqui um pouco de cominho, que vai dar um sabor especial a esse nosso preparado. E eu vou acrescentar aqui um pouco de pimenta calabresa, que eu adoro. Mas, assim, se você não consome pimenta, não necessariamente precisa. Aqui você vai usar os temperos que você mais gosta. Mas é óbvio, quanto mais tempero a gente usa, menos sal precisa utilizar, né? Porque eles vão temperar a comida. E mais saudável vai ficar. Tudo vai depender do sabor e dos benefícios que você quer. Agora que os temperos estão bem refogadinhos, eu vou acrescentar aqui na panela minha lentilha já cozida, bem macia. A lentilha é um alimento vegetal bem rico em proteína e muitas pessoas não sabem disso. Então a lentilha vai ser uma excelente substituição aqui. Claro que ela também tem carboidratos, mas são carboidratos muito saudáveis, porque como tem a proteína, como tem muita fibra, o índice glicêmico é bem mais baixo, então é uma excelente adição. O pulo do gato aqui para essa nossa receita é a lentilha já tá bem molinha, então eu já cozinhei antes, você cozinha do jeito que você quiser, e eu cozinhei só na água, não precisei colocar nenhum outro ingrediente para cozinhar, porque eu quis que ela pegasse o tempero aqui depois quando a gente fosse refogar. Além da lentilha, eu vou acrescentar aqui a cenoura raladinha, com casca e tudo. Lembrando que a cenoura tem muita fibra insolúvel, beta-caroteno e muito menos carboidrato que a maioria das pessoas imagina. Então agora aqui a gente vai esperando isso se misturar. A cenoura vai ajudar a dar uma textura interessante e a lentilha, conforme a gente vai mexendo, vai se desmanchando, você vai ver. Se eu achar que precisa, eu vou pingando um pouquinho de água aqui, porque eu quero que isso aqui vire uma massinha. Então, por enquanto, ainda não precisa, ó. Mas se eu achar que vai precisar daqui a pouco, eu vou pingando uma aguinha até chegar no ponto certo. Olha, eu fui pingando água, fui deixando amassadinha assim com a espátula, até ele ficar essa pastinha aqui. E o ideal é que a gente chegue nesse momento aqui, ó, tá vendo? Com o mínimo de líquido possível, pra gente conseguir dar o nosso ponto pra fazer como se fossem os bifinhos. Então aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar
uma farinha que é muito mágica, porque ela ajuda a secar muito o preparado. Eu vou usar a farinha de coco, que não é coco ralado e não tem gosto de coco. Ela é muito low carb, muito rica em fibra e absorve muito líquido. Se você não quiser usar ela ou não achar na sua cidade, você pode usar linhaça moída, chia moída, psyllium, ou até mesmo farinha de aveia, se você não estiver preocupado com a questão dos carboidratos. Então, eu vou polvilhar ela aqui e vou dar uma mexida para ela secar mais esse preparado e deixar o ponto que eu busco realmente aqui para a gente poder modelar e finalizar na frigideira como deve ser o nosso bifinho vegetal. Então, olha, eu peguei minha frigideira aqui e eu vou finalizar a massa só para você ver aqui como ela fica, ó. Fica realmente bem moldável, bem maleável. E aí agora eu vou fazendo um por vez para dar uma douradinha. Aí a gente vai conseguir aquela parte de fora crocante e vai conseguir a parte de dentro mais maciazinha, vai ficar uma delícia. Então eu vou só terminar de modelar aqui a forma que eu quero especificamente e depois eu volto pra gente experimentar essas delícias. Espera aí. Gente, fica com um aspecto incrível, né? Eu botei 2 aqui, mas pra você saber, rendem 5. Então ainda é muito bom porque rende super bem. Vou te mostrar agora aqui a consistência. Faz aí que você vai amar. Olha isso, gente, ó. Olha que incrível. Me conta então com o que você comeria essa delícia. Eu com certeza comeria com uma saladinha caprichada. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. Lembra de dar uma olhada na minha playlist de receitas vegetarianas salgadas. Tem muita opção deliciosa lá. Aproveita também e compartilha o vídeo, né, com quem você acha que vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Agora sim. Gente. Muito delicioso, muito delicioso. Se você serve pra mim e fala que é carne, eu até acredito de tão temperadinho que tá. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau.